Vamos começar então com a fala da doutora Jamile e após a sua fala eu apresento os demais palestrantes e vamos tentar ser breves para ter algum debate no final, que eu acho importante. Doutora Jamile. Bom dia. Saúdo todos os integrantes dessa mesa e todos os presentes, na pessoa do meu colega de Comissão Especial de Liberdade Religiosa do Conselho Federal da OAB, Dr. Fábio Nascimento. Se há alguém aqui no auditório ou nos assistindo através da internet com baixa visão ou cegueira, informo que a minha pele é clara, o meu cabelo é castanho, está abaixo da altura dos ombros, uso óculos de grau e estou vestida num conjunto de blusa e calça comprida nas cores verde e azul e calçada em um sapato nude. É com imensa satisfação que estamos reunidos nessa manhã para tratarmos de um tema de grande relevância para a humanidade: liberdade de religião ou crença e desenvolvimento humano, perspectivas da advocacia. Rogo a Deus que, ao final desse painel, os advogados e operadores do direito aqui presentes possam conhecer um pouco mais sobre a liberdade religiosa e se comprometer com a sua defesa. A liberdade religiosa, senhoras e senhores, ela é uma realidade no mundo. Atualmente, cerca de 70% da população mundial sofre algum tipo de perseguição religiosa. Essa realidade, inclusive, tem inspirado há décadas a confecção de listas de perseguição, como a famosa Lista Mundial do Open Doors, conhecido no Brasil como Portas Abertas, que anualmente publica uma lista com os 50 países que mais perseguem cristãos. Como afirma José Inácio Urubi Lopes no seu livro sobre liberdade religiosa, abre aspas, onde o direito à liberdade religiosa é negado, todos os outros direitos desaparecem diante da sombra crescente do Estado, e todo o edifício das liberdades é alterado. Mais ainda, anulado este espaço de primeira imunidade, o Estado é tentado a usurpar o lugar de Deus e torna-se instrumento de manipulação ou opressão. Fecha aspas. No Brasil, cerca de 80% das pessoas declaram algum credo, o que demonstra a importância do fenômeno religioso para a sociedade brasileira. Em comentário a uma das obras mais citadas pelo Congresso norte-americano, intitulada Democracia na América, de autoria de Alexis de Tocqueville, os autores Tiago Rafael Vieira, que está aqui conosco no auditório, e Jean Regina ensinam que essa obra de Tocqueville demonstra que o aspecto espiritual é intrínseco ao ser humano e o Estado, que se organiza juridicamente para proteger o ser humano, tendo como fundamento máximo a dignidade da pessoa humana e objetivo fundamental a sua proteção, não pode, sob hipótese alguma, esquecer-se da espiritualidade da pessoa humana. O Brasil tem a chamada, se posso dizer assim, laicidade colaborativa, que é modelo para o mundo. E os advogados, nós advogados, tivemos um importante papel na sua construção. Permitam-me rapidamente falar um pouco sobre o que é ser advogado. O que é advogado? A origem da palavra advogado vem da palavra em latim advocatus. Ad, que significa para junto, e vocatus, chamado. De modo que advocatus significa aquele que é chamado para junto, aquele que foi chamado para socorrer outro. Ou seja, advogado é aquele a quem se chama, convoca, convida para sua defesa. Advocatus significa, e aqui eu já vou citar uma outra fonte que pesquisei, advocatus significa advogado, defensor, patrono, à luz do dicionário latim-português da Porta Editora. Significa também protetor. Já a origem da palavra advocacia vem da palavra latina advocacia e significa ação de advogar, profissão ou exercício da profissão de advogado, função de advogado.
O artigo 133 da Constituição Federal de 1988 reza que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Neste mesmo sentido,
De modo que, quando se fala em proteção à liberdade religiosa, quando falamos disso, estamos garantindo proteção à manifestação dessa fé, à defesa da fé, proselitismo religioso, ou seja, a busca por fiéis, né, por prosélitos, o ensino de dogmas, crenças, normas, condutas morais, valores, de assistência aos segregados, de objeção, de realização de cultos e rituais religiosos, individuais ou coletivos, públicos ou privados, em igrejas, templos, mesquitas, sinagogas ou outros locais de culto, institucionalmente ou não, de se organizar como instituição religiosa, organização religiosa, adquirindo personalidade jurídica nos termos e sob a proteção da lei. Todos esses atos que mencionei são protegidos pela liberdade religiosa e formam o seu conjunto de direito. Em poucas palavras, pode-se dizer que a liberdade religiosa e a liberdade de crença, elas se enquadram em duas categorias, e aqui eu quero fazer o fechamento dessa diferenciação. O direito de se manifestar, de exteriorizar as convicções pessoais, de praticar, e o direito de ter, não ter, manter e mudar de religião ou crença, isto é considerada a dimensão interior das convicções, de foro íntimo. Em conclusão, é preciso unir forças na promoção e defesa da liberdade de crença, da liberdade de religião e da liberdade religiosa. Afinal, o advogado é essencial à administração da justiça, e onde não houver liberdade religiosa, não haverá Estado de Direito. Por fim, parabenizo ao Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião da Universidade Federal de Uberlândia por ter nos enviado exemplares do livro Manual para Organizações Religiosas. Nosso muito obrigada. Não poderia deixar de registrar essa fala nesse momento. Essa iniciativa de vocês, sem dúvida, tem fomentado o estudo da liberdade religiosa no seio da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Piauí, que, com a graça de Deus, tenho a honra e o privilégio de presidir. Obrigada a todos pela atenção e aos organizadores desse tão importante evento pelo convite. Muito obrigado, doutora Jamile, pela excelente palestra. Você trouxe um ponto que eu gosto muito, em que a liberdade religiosa é um refúgio, né? Aqui o Estado não se mete. E isso é tão importante para a democracia, e nós precisamos ter essa consciência como advogados, né? E proteger as pessoas, as religiões, da intromissão do Estado, né? Quando é inadequado. Ouviremos agora a doutora Franciele Mores Gusso. Ela é membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná, professora de Direito Internacional, ex-colega, foi colega minha no Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, e teremos então agora o prazer de ouvir sua palestra. Doutora Franciele. Perfeito. Me escutam? Muito bem. Bom, um excelente dia a todos e todos vocês. Deixa eu ajustar isso aqui para ficar equilibrado. Muito bem. Ok. Eu não posso iniciar a minha fala sem antes cumprimentar a organização desse segundo simpósio. Eu acho que a reunião do catálogo de mentes brilhantes que estão aqui aglutinadas durante esses 3 dias de evento realmente nos comprova que esse tema que é tão importante, que é tão caro e que é tão urgente e negligenciado, ele vem, de fato, recebendo a devida e a merecida atenção. Então, isso aqui é um sopro de otimismo para aqueles que, como nós, estamos aqui em prol das liberdades religiosas. Isso é muito importante. E a gente realmente espera que iniciativas assim, elas proliferem, elas frutifiquem. Eu quero também cumprimentar a minha colega, os meus colegas de mesa, agradecendo ao Dr. Fábio, a quem tenho muita estima e muito respeito pelo trabalho honrado, valoroso e memorável acerca das questões vinculadas às liberdades religiosas, desde a época do extinto Comitê Nacional
para o respeito à diversidade religiosa, a gente percebia esse esforço e realmente isso continua se materializando, sobretudo aqui na realização desse simpósio. A todas e a todos vocês presentes, o meu muito obrigada, e sem mais delongas, eu vou dar início aqui efetivamente à minha fala, que se tornou muito difícil depois da apresentação da doutora Jamile. Você me deixou encurralada, é um desafio falar depois de você, doutora Jamile. Parabéns. Bom, é muito difícil, na atual conjuntura, reunir dados estatísticos mais precisos acerca do que eu vou falar aqui hoje, vocês vão entender por que no decorrer. Me permito fazer uma abordagem constitucional sucinta e também expondo elementos da minha vivência pessoal, justamente para que vocês tenham um panorama acerca da minha visão sobre as liberdades religiosas no âmbito da advocacia. Eu, particularmente, experimento uma experiência de vida bem plural nesse sentido. Então, eu tenho uma trajetória pessoal e familiar que sempre foi permeada por questões religiosas. Então, enfim, quem me conhece sabe que há quase 20 anos eu sou, dizemos, revertida, ao islamismo. Sou de família católica apostólica romana, minha mãe tem ascendência judaica. Quando a minha avó paterna faleceu, os parentes mais distantes que vieram para o funeral dela nos informaram que lá na Itália ela tinha ascendência árabe. Então, realmente é uma miscelânea memorável. Isso é muito rico, isso é muito producente. Eu sou acadêmica, professora de Direitos Humanos e de Direito Internacional Público há mais de 15 anos, e em toda a minha trajetória acadêmica, o estudo das liberdades religiosas se configurou como a vela mestra dessa minha vivência, e tenho muito orgulho desse caminho que escolhi trilhar. E eu também sou advogada. E no exercício da advocacia, qual foi a minha surpresa? Que descobri que as questões atreladas ao sentimento religioso também têm se feito de modo mais ou menos contundente presentes. Bom, a doutora Jamile foi muito feliz ao mencionar o nosso artigo 133 da Constituição Federal de 88. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, eu me permito prosseguir nessa abordagem, dissecando os aspectos do artigo 133, justamente para a gente ter um apanhado geral acerca da posição das liberdades religiosas no contexto da advocacia. Primeiramente, começando pelo final do dispositivo. A inviolabilidade dos advogados por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Aqui, invariavelmente, remontamos-nos às prerrogativas dos advogados enquanto tal. O vilipêndio, qualquer que seja ao ofício da advocacia, está atrelado diretamente ao vilipêndio da própria dignidade do advogado enquanto ser humano. E nesta condição humana, o sentimento religioso ou a falta dele, devemos observar que a opção de não crer também é uma liberdade religiosa, no mais das vezes se encontra presente na formação da subjetividade, na autodeterminação enquanto indivíduo do advogado. Então, é nessa dinâmica que eu entendo que existem duas esferas que merecem especial atenção. O respeito à convicção ou sentimento religioso do profissional da advocacia pelo Estado, e temos visto notícias bem alarmantes em sentido contrário nos últimos tempos. Não que isso está acontecendo com mais ênfase agora, sempre aconteceu, mas agora se veicula com mais facilidade. Se reivindica com mais incisividade, se por assim dizer. No sentido de que os agentes estatais têm o dever de resguardar com dignidade as inclinações devocionais dos advogados, ou a falta delas. Tudo aqui é passível de respeito, claro, nos limites da lei, como diz o próprio fim ali da letra do artigo 133. Dias, horários, indumentárias sagrados têm sido objeto de alarmante violação, né?
E ainda nesse plano da inviolabilidade, eu enumero o segundo aspecto, que viria a ser o respeito às liberdades religiosas e de crença dos advogados no âmbito laboral. Sejam advogados privados, sejam advogados do poder público. Eu me pergunto se as bancas privadas e se as repartições de advocacia pública estão preparadas para lidar, a partir de uma premissa inclusiva, com a diversidade, inclusive religiosa, dos seus advogados. E aqui eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que tive no meu escritório. Eu e meu marido somos sócios, temos um escritório de pequeno porte, nós apreciamos uma advocacia artesanal, temos uma equipe mais enxuta, tá? E, enfim, há mais de uma década nós nos dedicamos, né, nesta sociedade aí entre nós dois, ao exercício da advocacia. Meu marido com mais tempo de estrada de advocacia do que eu, uma pessoa muito mais experiente, sem dúvida. E é interessante eu observar que nesse trajeto, ao longo desses mais de 10 anos, eu, muçulmana, meu marido ali de orientação católica, tivemos umbandistas, uma umbandista, tivemos um evangélico, tivemos outros católicos, são maioria, né, invariavelmente, né, no contexto onde nós vivemos, lá em Curitiba. Tivemos uma estagiária budista, tivemos uma estagiária que depois se tornou advogada e acabou, enfim, constituindo família e seguindo o seu próprio caminho, adventista. E essa menina, especificamente adventista, quando ela foi admitida em nosso escritório como estagiária, ela nunca esqueço do semblante dela. Ela veio conversar conosco de modo relutante e muito tímido, com medo, se por assim dizer. Ela nos disse o seguinte: doutor, eu sou adventista. Eu gostaria de pedir a sua especial compreensão e permissão para me ausentar das minhas atividades na sexta-feira antes do pôr do sol. Seria, no mínimo, paradoxal eu, Franciele, pesquisadora devotada à causa das liberdades religiosas, declinar a esse pedido da menina. Mas o meu marido, ele foi perspicaz e foi um visionário a partir daquela rica oportunidade que surgiu ali. Além de nós, é claro, homologarmos a possibilidade, Isabelle, o nome dela, da Isabelle, sair toda sexta-feira às 17 horas, nós verificamos ali, inclusive, às 17 horas, primavera, verão, outono, inverno, é um horário seguro antes do pôr do sol, toda sexta-feira. Meu marido falou: Franciele, por que nós não estendemos essa prática para todos os membros da equipe? Nós temos uma política de bem viver lá no escritório. Primeiro, não se leva trabalho para casa. Não existe hora extra no nosso escritório. Os computadores, eles ligam automaticamente às 8 da manhã e desligam automaticamente às 18h30. Nosso horário de trabalho é das 9 às 18. E ponto. Mas no sábado, inspirados pela Isabelle e à luz aí da iniciativa do meu marido, desde então, isso há quase 8 anos, toda a equipe vem sendo liberada nas sextas-feiras, às 17 horas. Os casados com família podem aproveitar com seus cônjuges, com seus filhos, um tempinho a mais. Os solteiros podem ir para casa e, enfim, se preparar para o final de semana. Então, o que eu quero passar para vocês com essa informação e experiência pessoal? O respeito a uma liberdade religiosa trouxe qualidade de vida no ambiente laboral e familiar para toda a equipe. Mesmo após a saída da Isabelle do quadro de advogados lá do escritório, nós continuamos com essa política. Me pergunto se políticas assim fossem ampliadas, generalizadas, se nós não tivéssemos até não apenas uma questão de bem viver no âmbito do exercício da advocacia, mas talvez até uma educação mais contundente, mais efetiva sobre a diversidade religiosa entre os membros de uma equipe, de uma bancada. Porque, efetivamente, esse pontapé inicial que o pedido da Isabelle nos deu fez com que os demais membros da equipe se interessassem um pouco mais sobre as convicções religiosas da Isabelle. E eu lembro que tem sido trocas muito ricas, inestimáveis, né, nessa questão cultural que nós vivenciamos lá no nosso escritório. E é interessante, porque nós não colocamos como pressuposto para a contratação a diversidade religiosa.
Mas como nós levantamos o estandarte da diversidade religiosa, parece que ela vem até nós, invariavelmente, involuntariamente. Então, isso é fascinante. Bom, vejam vocês que o advogado é inviolável no exercício das suas atividades nos limites legais. Claro, como todo direito humano e fundamental, aqui nós temos limitações. Essa inviolabilidade, então, que nós temos visto até aqui, ela encontra limite efetivamente para que essas prerrogativas da advocacia, elas não se materializem elas próprias como violadoras de outros bens jurídicos fundamentais, inclusive liberdades religiosas alheias. Perdão, a minha tosse por conta da asma não é nada contagioso, me desculpem pelas interrupções. Então, nesse vetor, as liberdades religiosas, elas se posicionam efetivamente na lógica de que o advogado deve, imbuído ou não de um sentimento religioso, respeitar, ora, a laicidade do Estado, não exigindo das capilarizações do poder público posturas antagônicas a esse princípio tão fundamental em um contexto de diversidade, e menos ainda subvertendo o aparato de direito material e processual, buscando essa finalidade. Ainda, nós também temos a noção de que as causas do cliente e o respeito à contraparte e aos demais integrantes na operacionalização das atividades jurisdicionais, elas devem ser irrestritamente respeitadas, sobretudo quando questões vinculadas ao sentimento religioso estiverem envolvidas. Tanto no aspecto da inviolabilidade, quanto nos limites a essa inviolabilidade, eu ressalto aqui o papel importantíssimo do nosso órgão de classe, da Ordem dos Advogados do Brasil. Tanto no Conselho Federal quanto nas seccionais, em defesa das prerrogativas dos advogados, nós temos as comissões de prerrogativa e defesa da atividade de advocacia e também as ouvidorias, que exercem um importante papel no sentido da recepção dessas eventuais reclamações, sugestões, apontamentos dos advogados no exercício da sua profissão. E eu digo a vocês que, lamentavelmente, eu não tive acesso a estatísticas propriamente ditas correlatas a eventuais reclamações de advogados junto às ouvidorias ou às câmaras de prerrogativa que envolvessem violações de liberdades religiosas simplesmente porque praticamente não existem essas notificações. Os advogados precisam estar cientes de que essas estruturas existem. Elas têm uma operacionalização sólida e substanciosa e estão à disposição deles. De outra feita, também por óbvio, né, nós temos, na questão da limitação dessas inviolabilidades, os comitês de ética e disciplina, os tribunais de ética e disciplina e também as corregedorias da OAB. E aqui eu também não consegui dados estatísticos propriamente ditos por um motivo muito óbvio, a questão do sigilo, né, dos processos que são conduzidos juntos aí aos tribunais de ética e junto às corregedorias. Mas o fato é que o nosso órgão de classe, para além da existência de comissões de direito e de liberdade religiosa, que também estão ali à disposição para se posicionar, para emitir seus pareceres, é uma agremiação efetivamente atuante em nossa defesa e também em nossa repreensão, se for necessário. E, por fim, já caminhando para o final da minha fala, eu abordo a primeira parte do artigo 133 da Constituição. A questão, perdoe-me, de que o advogado é essencial à administração da justiça. Será que o Constituinte de 88 almejou secundarizar o papel dos demais operadores do Poder Judiciário, do ofício jurídico, ao nos colocar como a única profissão como essencial à administração da justiça? Nos ditames da Constituição? Não, sob hipótese alguma. Não existe hierarquia na relação jurisdicional. E nesse sentido, e aqui o que eu estou colocando para vocês é uma interpretação minha, do artigo 133. Notem que o termo justiça, na redação do artigo 133, não está grifado com letra maiúscula. O J é minúsculo. No meu ver,
A justiça de que fala o artigo 133 não é aquela que se refere ao conjunto de repartições e órgãos do Poder Judiciário ou da advocacia. O sentido de justiça aqui é aquele mais amplo, é aquele mais substancioso, é aquele mais subjetivo, é a espinha dorsal do ofício da advocacia. E vejam vocês, é aquele que efetivamente não sabemos o significado. A filosofia, desde os antigos até, enfim, a mais contemporânea, se ocupa em tentar estabelecer o que seria justiça de fato, como diz Sandel na própria capa do livro, né? Justiça é fazer a coisa certa, mas a coisa certa ela é delimitável no contexto do caso a caso. Então, é um contexto variável, é um contexto flexível, dúctil. E é por isso que a minha fala tem como conceito operacional básico efetivamente essa ideia de justiça. Me valendo aqui dos conceitos operacionais básicos da nossa atuação enquanto defensores das liberdades religiosas, que foi habilmente proporcionada pela doutora Jamile. Eu diria, e por favor, né, não interpretem de modo literal o que eu vou falar agora, porque a interpretação literal, ela nos conduz para terrenos pantanosos. Equidade, respeito e solidariedade são uma questão de justiça. E quando falamos em liberdade religiosa, esse trinômio é fundamental. Mas nós estamos há milhares de anos de história da humanidade indo no caminho errado, porque nós esperamos que justiça nos traga equidade, que justiça nos traga solidariedade, que justiça nos traga respeito. Não! Justiça é um conceito impreciso e indeterminável. Ela não é meio, ela não é ferramenta, ela é finalidade. É equidade, é solidariedade, é respeito que nos levarão à justiça. E isso invoca especialmente educação. Ontem, o último expositor do painel da noite, ele tocou num ponto tão fundamental. Nós falamos em educação das crianças, nós falamos em educação de professores, e ele tocou no ponto da educação da mídia, que, enfim, leva a informação até a comunidade em geral. Eu defendo muito a questão da educação conciliadora dos líderes religiosos, porque são os formadores de opinião das suas comunidades, dos seus seguidores. Nós, advogados, enquanto administradores da justiça, essenciais nesse papel, também precisamos ter uma educação para a diversidade. Já que estamos falando, né, em ofício da advocacia, em questões religiosas, eu termino a minha fala invocando aqui uma história que se atribui a Santo Ivo, padroeiro dos advogados, né, o patrono dos advogados. Santo Ivo, Saint Yves, né, nascido no século XI na França, foi pupilo de Santo Tomás de Aquino na Universidade de Paris. Vejam vocês que os meus acadêmicos são meus alunos hoje, né? São Ivo foi aluno de São Tomás de Aquino. As coisas, elas vão, enfim, né, perdendo um pouco o seu refinamento com o passar do tempo, mas nós continuamos nessa luta. Atribui-se a Santo Ivo a seguinte passagem, de que ele fazia suas refeições sempre em uma estalagem, e que em um determinado dia, né, percebeu-se a presença na porta da estalagem de um homem de condição paupérrima, miserável. E aquele homem pedia por um pedaço de pão. O dono da estalagem, diante dos protestos dos clientes que chegavam e que se sentiam constrangidos com a presença do homem ali na porta, enche um prato de comida, leva até o homem e diz: sinta o cheiro. Você sentiu? E o homem: sim, eu senti. Então sinta-se alimentado e saia daqui. E volta para dentro da estalagem com o prato cheio de comida. Chegava Santo Ivo neste momento e, presenciando o fatídico, relata, então, né, determina ao dono da estalagem: hoje este homem é meu convidado e ele comerá às minhas custas. O homem entra na companhia de Santo Ivo, mata sua fome, Santo Ivo também come na companhia dele e ambos se retiram. Santo Ivo paga pela refeição do pobre homem, como ele havia prometido. E ao sair,
ele é interpelado pelo dono da estalagem. O senhor pagou pela comida dele, mas não pagou pela sua. Então, ele tira da sua túnica um saco com moedas, sacode nos ouvidos do dono da estalagem e pergunta: você ouviu? Ouvi. Então, sinta-se pago. Essa história não faz alusão ao calote. Possivelmente, Eduardo Couture, o uruguaio, que escreveu os 10 Mandamentos da Advocacia, tenha se inspirado nesta passagem de Santo Ivo para elaborar o texto do 4º mandamento do advogado. Luta. O seu dever é lutar pelo direito, porém, quando encontrar o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Vocês bem sabem que a maior perda intelectual da história da humanidade, a queima da Biblioteca de Alexandria, ela decorreu de conflitos interreligiosos, né? Sabelianistas, arianistas, né? Facções ali que, enfim, brigavam ideologicamente, que resultaram ali nessa destruição indescritível desse patrimônio da humanidade. Mas nem tudo foi perdido. Árabes, hebreus, persas, africanos, haviam, na iminência do ataque à Biblioteca de Alexandria, tentado salvar o maior número possível de peças do acervo. Essas peças elas foram guardadas e depois, a partir do ano de 711, com a colonização do Califado Omíada de Córdoba, na Península Ibérica, essas obras elas foram trazidas novamente aqui para o Ocidente. Então, as mesmas brigas religiosas que nos submeteram a tamanha perda, posteriormente, na reunião de judeus, cristãos, muçulmanos e de outras comunidades religiosas que floresciam naquele período da Idade Média. A Idade Média foi a Idade das Trevas na Europa continental. Na Europa Ibérica, nós tivemos um florescimento cultural fantástico, né? Fez com que estes grupos religiosos e étnicos fossem conhecidos como os herdeiros de Aristóteles, porque se hoje nós temos acesso à obra aristotélica, é por conta deste resgate que essa pluralidade cultural e religiosa nos propiciou a partir do século VIII. Atribui-se a Aristóteles, e agora vocês vão entender por que eu recorro a ele, os dizeres de que nós somos o que fazemos repetidamente. Por isso, a excelência não é um hábito, é uma atitude. Excelência se vincula à justiça. E justiça é virtude. E como o próprio Aristóteles dizia, a virtude está no meio. Virtude é equilíbrio. Virtude é ponderação. Virtude é moderação. E o convívio interreligioso depende deste equilíbrio. Em termos de liberdade religiosa, nós não encontraremos justiça se equilíbrio, se solidariedade, se respeito não se fazerem presentes. Talvez o autor, né, o filósofo aí da modernidade, que mais tenha atacado o sentimento religioso tenha sido Nietzsche. Inclusive, na sua obra, O Crepúsculo dos Ídolos, ele é muito contundente nesse sentido, mas nessa mesma obra, em uma pequena passagem, Nietzsche nos confere uma baita contribuição acerca do que significa o sentimento religioso para o ser humano. Quem tem um porquê, disse Nietzsche, enfrenta qualquer como. Nós, advogados, nós, operadores do direito em geral, magistrados, Ministério Público, servidores, a comunidade em geral, os clientes que depositam nos advogados as suas angústias, todos, afinal, têm um porquê, e esse porquê muitas vezes está atrelado a um sentimento religioso. E se respeito, equidade e solidariedade permearem essas relações, o enfrentamento aos comos que se mostram cada vez mais desafiadores em um contexto tão polarizado pelo qual passamos, ele é, para além de viável, muito satisfatório. Muitíssimo obrigada. Me desculpe se eu me estendi na minha fala. Muito obrigado, doutora Franciele, pela brilhante apresentação. Parabéns a seu marido, a doutora, pela condução com a Isabelle e por estender esse benefício a todos, sendo assim, na prática, né, uma boa prática de liberdade religiosa. Parabéns.
Vamos ouvir agora o doutor Cândido Alexandrino Barreto Neto. Ele é advogado, professor, mestre em Direito Constitucional e cofundador do IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Doutor Cândido. Muito bom dia à seleta audiência presencial e online. Gostaria de saudar, parabenizar a BIAU, Cedire e J. Reuben Clark na sua pessoa, doutor Fábio, sempre um gentleman, um dos maiores promotores, junto com essas 3 instituições da liberdade religiosa. Doutor Aloísio, uma referência. Nós temos 3 Rafaéis aqui na plateia, de alto gabarito. Meus colegas de mesa, muito bom dia. Se é difícil falar depois de uma mulher organizada, inteligente, esmerada, imagine falar depois de 2, principalmente pela densidade acadêmica e teórica que elas trouxeram. Então, enquanto ouvia atentamente as 2 exposições brilhantes, me pensava como contribuir para que essa audiência possa sair com algumas reflexões. Que dificuldade! E resolvi ser um pouco mais prático e pragmático, para tentar fazer uma análise diferenciada. Nós temos 210 milhões de habitantes, dos quais 86%, segundo o último censo, dizem crer. Resumidamente, nós temos quase 190 milhões de brasileiros crendo. E para muitos, a fé literalmente lhes custa a vida. Pessoas entregam tempo, energia em suas crenças, às vezes sofrem, às vezes morrem, e apesar de todos os números, todos os alertas contra violências reais, ou as chamadas simbólicas, institucionalmente, até a OAB não tem a devida atenção para o tema. Então, os inúmeros autores que aqui estão, BIAU como promotora, contribuem para a mudança de cultura, entregando livro, ideias, reflexões, como essas que nós acabamos de ouvir. E há literalmente um mar, uma seara enorme, doutor Walter, como lá no Goiás a gente vê trigo até perder de vista, milho até perder de vista, existe esse espaço para uma advocacia na liberdade religiosa, de crença e de religião. Em alguns momentos, como compliance, como organização, em alguns momentos, para evitar males, porque a Constituição Federal ela diz que o advogado é essencial, e costumo dizer, como integrante do Tribunal de Ética da OAB, do Ceará, que onde tiver um advogado, onde tiver uma lesão ou ameaça de direito, tem um advogado. E as prerrogativas da advocacia, alguns juízes, não o doutor Aloísio, tá? Entendem que é um favor que estão dando para os advogados. Não, não é. O advogado luta pelo cidadão. Então, a prerrogativa do advogado é para que ele possa ser eficiente o suficiente na defesa do seu constituinte. E aqui chega um ponto importante para que nós consigamos promover essa cultura de esclarecimento, de reflexão, de aprofundamento das instituições para algo que é tão caro a 190 milhões de brasileiros. Crer, ter fé. E as iniciativas, elas caminham lá passos um pouco não acelerados, digamos assim. Na OAB Piauí, por exemplo, alteraram, estenderam o horário de votação na eleição para o Conselho Seccional, justamente para respeitar os sabatistas. Então, no Piauí, vai até às 19 horas, para que os adventistas consigam respeitar sua crença e ir lá exercer o seu papel, cidadão. Nós temos um caso de uma comissão de liberdade religiosa em que pleiteava-se a criação e o presidente da seccional queria, doutor Fábio, instituir um triunvirato de organização da comissão. Todas elas tinham presidente, vice-secretário, tesoureiro e secretário. Aí só essa teria 3 líderes da comissão.
e eu fui chamado a colaborar e dizer, doutor, a gente quer promover uma cultura de ensinamento, reconhecimento. Nós, se fizermos isso, nós vamos passar uma imagem equivocada do entendimento. Institucionalmente, aqui somos advogados que defendem a liberdade religiosa e não a crença A, B ou C. Porque há no seio popular, muitas vezes, essa mistura, que às vezes reflete até na atuação da advocacia, de não separar o advogado da sua crença e não respeitar dessa maneira aquilo que se quer. Então, a liberdade religiosa do advogado e, consequentemente, dos seus constituintes, ela tem um campo a avançar deveras, mas grande, e não há ainda essa atenção toda. Muitos aqui são estudiosos do tema, sabem que há líderes de grandes denominações que muitas vezes não se atentam para o seu estatuto, não atentam para a sua membresia. Como pesquisador, outro dia eu fui no site do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e fui curiar. Coloquei assim, pesquisa, processos, parte, igreja evangélica. No mês, no ano seguinte, já tinha assim, um salto de quase 200 e tantas ações a mais, porque as igrejas estão sendo mais demandadas judicialmente, o doutor Aloysio pode confirmar, a ponto de precisar uma lei no Congresso dizer o que é óbvio entre os pesquisadores, de que não há um vínculo entre o clérigo e a sua instituição. Mas teve alguém que pensou num projeto de lei desse sem uma assessoria específica. A promoção da liberdade religiosa pelos advogados pode e deve melhorar muito a partir de eventos como esse, de livros como os nossos ilustres autores, doutor Rafael, os dois, viu? Cada um tem vários livros, e a advocacia pode enveredar nessa assessoria, se ela pensar em eu vou ajudar o meu constituinte no momento de mais dificuldade. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, são outros que acontecem bastante com frequência, têm seus processos judiciais por conta da transfusão de sangue. É algo até chega a ser um pouco recorrente, né, doutor Fábio? E, às vezes, a advocacia não está preparada. Há líderes religiosos que chamam, eu chamo o irmãozinho ali que ele é advogado. Mas não é um irmãozinho que está estudando, como o doutor Rafael Duran. É o irmãozinho que é da confiança. Então, essa mudança de cultura, ou como se diz na Bíblia dos cristãos, uma metanoia, e as ideias elas têm poder, têm força a partir dessas reflexões, elas podem avançar. Devem avançar pelas mãos dos senhores, que escutam as reflexões, que compram os livros, que vêm ao segundo simpósio, ao terceiro simpósio no ano que vem, beber dessa fonte e levar a reflexão. Não são apenas os professores esses responsáveis. A advocacia ela deve estudar bastante esses temas, de maneira que eu quis ser bem rápido, depois de tamanha profundidade, ser um pouco mais prático para apresentar rápida, inicial e singelamente algumas ponderações. Obrigado. Obrigado, doutor Cândido, pelas questões práticas e nos fazer pensar na importância de se especializar, né, na liberdade religiosa. E eu vejo algumas vezes juízes patinarem nisso, membros do Ministério Público e advogados também. Então, a gente precisa realmente estar bem preparados para poder defender a liberdade religiosa de todos. Por último, ouviremos, então, aquele que torna esta mesa internacional e lusófona, o nosso amigo e irmão Al-Bashir Makassa. Ele é diretor nacional de assuntos religiosos do governo de Moçambique. Teremos, então, agora a honra de ouvi-lo nessa mesa. Muito obrigado. Bem, não sou internacional, mas falo um bocado diferente, não é? Há de ser um português, mas é exatamente igual a todos. Se aqui o doutor
É valdetário isso. Exatamente, mas se ele já dizia que fica difícil, eu estava a ouvir quando ouvia a doutora Jamila falar, depois a doutora Franciele, cada uma delas eloquente, com... É uma verdade, elas falaram praticamente a mesma coisa, mas de forma diferente. E isso é o que faz bonito, realmente, quando a gente reflete sobre as coisas. E não só sou internacional, como a forma que eu vim parar aqui é esta que vai me fazer falar um bocado diferente e talvez dizer alguma coisa. Porque depois do que se falou aqui, as reflexões acadêmicas que se trouxe aqui, eu não teria como fazer isso, porque primeiro, se forem ver no programa, eu não estava programado para falar. Eu vim convidado por causa da qualidade que eu estou aqui. Eu não sei se estou aqui na qualidade acadêmica ou estou aqui na qualidade de diretor nacional de assuntos religiosos. Eu vou explicar já. Porque eu lidero, por sorte, também sou acadêmico e por acaso dou as mesmas disciplinas que a doutora Franciele, Direito Internacional Público e Direitos Humanos, né? Sou especialista em Direitos Humanos. E durante muito tempo fui diretor nacional de Direitos Humanos e Cidadania no Ministério da Justiça. E há 2 anos e meio, sensivelmente, a ministra achou que, não sei, por ser a mesma área, porque continua a ser direitos humanos. Não é? Eu saí simplesmente daquele que coordenava as generalidades dos direitos, não é? No governo, para aquele que coordena o direito à liberdade religiosa, ou de culto, ou de religião. Eu vou aqui claramente aquilo que falava a doutora Jamil, e muito bem, e vou dizer que talvez o fato de vir a trabalhar tão bem com as confissões religiosas é que fez com que a Igreja dos Santos dos Últimos Dias convidasse. Foram eles que me convidaram, pelo menos os que estão na zona austral da África, estão sediados na África do Sul, e nós temos trabalhado muito bem com eles. E eles é que me convidaram, faltavam acho que 5 dias ou qualquer coisa como tal. Olha, quer ir a Brasília. Tinha-me convidado o ano passado para Utah, na outra conferência internacional. Acabei não indo exatamente por causa dessa componente para a qual eu vou falar agora. Nós temos um dia 4, normalmente o evento de Utah acontece exatamente a primeira semana de outubro. E o dia 4 de outubro para o nosso país tem um simbolismo muito grande. Nós tivemos uma guerra fratricida de 16 anos, que matou muita gente e destruiu praticamente o nosso país. E exatamente pela matrix, digamos assim, pacífica que o nosso país tem, acabou entendendo que tinha que ir acabar, e foi exatamente a 4 de outubro que assinou-se o Acordo Geral de Paz. Então acabou sendo uma data muito específica, e esta data tem um duplo sentido. Primeiro, porque é uma assinatura de um Acordo Geral de Paz, é assim, por sinal, uma data do Estado. Mas é uma data que simboliza a paz. E simbolizando a paz, nós queremos trazer aqueles que são os promotores primários, ou pelo menos o sentido que a religião tem, não é? É a paz. Isto não tem sido fácil. Não tem sido fácil, e é esta parte onde eu entro na advocacia. Eu aqui não iria advogado como advogado, mas advogado das confissões religiosas de Moçambique. E vou explicar porquê. Durante muito tempo, nós não tínhamos vamos lá dizer, uma instituição ou uma organização que trouxesse todas as confissões religiosas e levasse elas a ter um diálogo permanente interreligioso, capaz, na verdade, de não só advocar por si sós, mas advocar pelas suas comunidades. E aí seriam eles os advogados, não necessariamente. E o que é que nós fazemos neste momento? É tentar dar este poder. Nós, exatamente como está estipulado na Constituição, usando aqui as palavras da doutora Jamil, nós, na verdade, vamos mesmo mais para a liberdade religiosa, como ela está lá, que é garantir que estas crenças, que elas são inerentes e que devem realmente ser inerentes ao ser humano, elas sejam exercidas, efetivamente. E nós temos feito isso exatamente olhando para o lado positivo, que é da aproximação destes.
Porque onde nós temos neste momento, por exemplo, Moçambique, o maior número são cristãos, não é? Mas depois temos a religião islâmica em segundo lugar, principalmente pela influência, tanto árabe como dos portugueses, é claro, como colonizadores, e na altura, e até hoje, eles tinham mais a igreja, principalmente católica, apostólica romana, e trouxeram esta influência cristã, mas hoje, esta hegemonia da igreja católica está-se a perder, e ganhando espaço as igrejas evangélicas e outras novas pentecostais e neopentecostais. O que é bom, não é? Para aquilo que é o mosaico religioso de um país, é bom, mas começam a entrar de uma forma desordenada. Desordenada por duas razões. Primeiro, porque, como eu disse, não havia um corpo que pudesse garantir que todos eles tivessem espaço para discutir. Então, logo criamos aquilo que nós chamamos hoje o Conselho das Religiões de Moçambique. É uma forma de garantir que eles tenham uma voz. Porque a questão do protagonismo sempre vai existir. Não é? Há sempre a tendência de eu sou mais, eu sou melhor, e principalmente esta questão, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana, na altura, ter sido, apesar do Estado português, na altura, colocava na Constituição e até mesmo na lei que existia, que existe até hoje, que estamos agora praticamente a querer revogar. Temos uma proposta de lei neste momento na Assembleia da República, não é? Que vai revogar, possivelmente. Eu digo possivelmente porque nós não sabemos que os parlamentares decidem, eles é que depois decidem, mas pronto, pelo menos está lá, está neste momento em auscultação por parte mesmo do Parlamento, e esperemos que em outubro, a próxima sessão, esta lei entre e seja aprovada. Por uma razão muito simples. Ela vai ser mais progressiva, não é? Exatamente porque o que nós temos neste momento é uma lei de 4, 5 páginas, e na verdade nem era lei nossa. Era uma lei que foi aprovada em Portugal, para Portugal, e depois, através de uma portaria, ela foi estendida para o ultramar. E Moçambique era uma das províncias ultramarinas, então acabou sendo. E isto leva-nos à questão exatamente do conhecimento, já do advogado, ou dos advogados e magistrados, de uma forma geral. Ontem falou-se muito bem, e aqui a doutora trouxe esta questão da educação, e eu iria adicionar mais uma, que é a educação dos nossos advogados e juízes, pelo menos no meu país. Esta questão da liberdade religiosa, religião, é muito complexa. E vimos isso quando estávamos a fazer as auscultações para a elaboração da proposta de lei, que havia muitos juristas, magistrados e outros que não conheciam os conceitos. Começando pelo conceito em si. E fica difícil tu ter defensor de alguém, de uma igreja, de uma mesquita ou de outra, que venha pedir para lhe defender relativamente a uma situação que acha não adequada, e ele próprio não consegue conceito. E isto acontece até hoje. Uma das grandes situações que nós temos na direção que eu estou a dirigir é exatamente os conflitos intra-religiosos. Dificilmente, eu desde que estou há 2 anos e meio, nunca tive uma situação de conflitos interreligiosos. Graças a Deus, espero que continue assim. Mas temos muitos conflitos intra-religiosos. Mas são conflitos principalmente advenientes de questões mesmo financeiras de Deus. É questão da sucessão mesmo. Infelizmente, nós temos todas essas religiões, praticamente as nossas religiões todas, que neste momento estão importadas, mas temos a sorte também de ter as nossas religiões, digamos assim, tradicionais. O que acontece é haver uma mistura hoje e a aculturação, digamos assim, das religiões importadas, o que é positivo. Mas mesmo assim continua a não se perceber até que ponto haja limites, porque é preciso pôr limites, não é? E esta lei que nós estamos a propor agora é exatamente para pôr limites nessas questões que não se percebem. Mas continuamos a ter a questão da percepção das pessoas que devem defender, aqueles que se sentirem de alguma forma no seu direito violado, para defendê-los, mas estamos ainda com esses problemas. Nesta questão, neste contacto, temos esta, digamos,
este órgão, nem o órgão, vamos lá dizer, essa instituição que nós criamos. Quando eu digo nós, eu ponho num lugar de trabalho conjunto que temos feito entre o governo e as confissões religiosas, não necessariamente porque somos todos do mesmo lado, mas porque há uma articulação e uma cooperação permanente. E é uma coisa que temos estado, talvez por esta minha veia de direitos humanos, a tendência é trabalhar muito com as confissões religiosas, como eu trabalhava com as associações, e, não é? Exatamente em cooperação. O que é muito bonito, porque eu, quando entro, lembro-me de ter ouvido várias vezes, várias vozes, muitos vieram me dizer, mais tarde eu próprio ouvi, alguém dizia, olha, agora estamos mal. Até alguém dizia com uma palavra que usamos muito lá, estamos lixados. Porque entrou um muçulmano na direção. Eu fui o primeiro muçulmano, desde a independência nacional, a assumir o cargo de diretor nacional de assuntos religiosos. Então, o receio foi de que, agora que entrou ele, tudo que, quer dizer, vamos estar, ele vai pró, não é? Mas, talvez, mais uma vez, esta questão da veia de direitos humanos, eu acho que não se deve tratar um assunto. Por exemplo, uma coisa engraçada, aquilo que falou agora da moça lá, nós também instituímos uma coisa importante, é que as datas importantes de cada uma das religiões devem ser respeitadas. Nós temos tido encontros periódicos entre o governo e este Conselho das Religiões, e às sextas-feiras, por exemplo, não se marca reuniões. E se por algum imperativo tivermos que marcar, tem que ser até o máximo 10 horas. Tem que se deixar o resto para... É um dia sagrado. O mesmo acontece aos domingos e as outras datas importantes. Portanto, estamos a dizer que esta é a forma que nós encontramos de advogar, de sermos os advogados das confissões religiosas, para que eles se fortaleçam, porque pelo exercício que eles vão fazer, conhecendo o que eles devem conhecer, sabendo o que devem fazer, é mais fácil eles exigirem e é mais fácil para nós melhorarmos. É o pensamento. Enquanto eles não percebem, enquanto não forem fortes, nós vamos continuar a fazer. Eu ponho nós, governo, não é? O governo vai continuar a fazer coisas que não deveria fazer. Então, este é o lado da advocacia que nós temos estado a fazer, e esta lei que está agora depositada, esta proposta que está agora depositada, vem exatamente neste âmbito de garantir. E o que nós temos mostrado a todas as confissões religiosas é exatamente que eles devem olhar, claro, acima de tudo, a questão do respeito. Não é? E falava-se aqui do respeito, da tolerância, principalmente, não é? Para que um Estado forte neste sentido melhor poderá contribuir. Aliás, as confissões religiosas, neste sentido, pensando desta maneira, melhor podem contribuir para o desenvolvimento, não só individual, mas sim do país como um todo. Então, era esta parte, pensando que a parte acadêmica foi muito bem coberta, e aliás, nem tive tempo de fazer nenhuma pesquisa, o Gário, por acaso, quero agradecer por não só pelo convite, mas particularmente por esta oportunidade de nós podermos, e eu tinha que trazer o lado pessoal, porque é a única coisa que, pelo menos, eu estou sempre preparado. O resto eu tinha que ter lido, tinha que ter consultado, não é? E não tive tempo absolutamente para isso, mas agradeço mesmo, particularmente por esta oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Macassa, por trazer essa perspectiva, essa visão de Moçambique. E nós já passamos um pouco do tempo, então iremos encerrar a mesa. Obrigado a todos que participaram. Obrigado aos palestrantes. Saímos aqui edificados, né? Com maior conhecimento, melhor visão. Só 2 observações. Acho que é muito importante a gente tentar entender a importância da OAB na defesa da liberdade religiosa. A OAB tem um impacto muito grande quando ela defende a liberdade religiosa, quando ela vai até um órgão governamental que está desrespeitando, ou uma escola, ou alguém que está desrespeitando a liberdade religiosa. Tem uma força muito grande que acho que às vezes a gente não compreende. Então devemos usar a OAB como um mecanismo de defesa da liberdade religiosa. E sugerir que o governo de Moçambique, né, fale com os advogados, ensine os advogados, né, e tenha essa parceria
para que a liberdade religiosa seja respeitada também, mais ainda em Moçambique. Então, encerro, vou fazer um último ato aqui, como mediador dessa mesa. Eu quero fazer uma selfie aqui com os participantes. Vou quebrar o protocolo aqui, eu posso, eu sou o mediador, né? Obrigado a todos. Teremos mais sessões agora paralelas, inclusive uma vai ocorrer aqui nesse local. Obrigado.
Tá bom, então vamos esperar.